Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Hoy tendremos la segunda parte del curso Cienciometría con Cielo en BigQuery. Le damos la bienvenida nuevamente a Alison Fernández Mazzoni, que trabaja en la Universidad de Campiñas. Y bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Bienvenido nuevamente, Alison. Muito obrigado, Vitória. Então, nós estamos continuando esta segunda parte. Mais uma vez aí, se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês chamem atenção aí no chat, porque né, nós estamos falando de idiomas diferentes, mas eu tentarei ser mais ou menos claro. No nosso primeiro encontro, eu tentei explicar como que é a coisa da plataforma em nuvem, da plataforma do Google em nuvem, o Google Cloud Platform. Mostrei como você acessa, dei algumas instruções sobre como você pode testar você mesmo com sua conta do Google, com os créditos que eles oferecem para você iniciar, que é bastante coisa. Aí eu mostrei também algumas consultas básicas, eu mostrei como como você carregar uma tabela, como você ver os resultados de uma tabela, como você fazer algumas consultas em SQL simples, né, diretas em cima de uma tabela que esteja ali carregada e pronta. Então, assim, são tarefas básicas que você sempre precisa repetir. Uma coisa que é importante é que as pessoas têm muita tendência de querer rapidamente exportar os resultados para usar em outro lugar, usar no Excel, usar no Stata, não sei onde. E eu queria enfatizar que a graça, boa parte da graça da plataforma em nuvem é que você faça o mínimo possível, você só saia com os dados dela quando você realmente tem as agregações finais. Tudo que você puder fazer em termos de dados, transformação de dados, usando a própria plataforma, será melhor, porque será mais rápido, sem a menor dúvida. E também porque as coisas vão ficar mais organizadas. E a linguagem SQL, que é um dos temas aqui, um dos temas subreptícios aqui, né, escondidos do nosso curso, ela compensa muito, mesmo que você não vá usar o Google BigQuery em outros ambientes, você vai usar o Microsoft SQL, o Oracle SQL, não sei, a linguagem é basicamente a mesma. E aí, uma coisa que nós estamos apresentando aqui, duas bases de dados abertas, uma que nós preparamos, que é o Cielo, metadados do Cielo, atualizados até o começo desse ano, e a outra que nós temos aqui é o OpenAlex, que eu cheguei a mencionar também, que é uma base de dados que tem a proposta de ser global, né, que proposta de incluir todo o espaço de publicações acadêmicas e coisas relacionadas, embora nós saibamos que ela tem um problema de cobertura. No nosso estudo, você vai notar que ela tem um problema de cobertura que não é menor, ou às vezes é até menor, que se não é maior, às vezes é até menor, que as bases de dados comerciais, como o Elsevier, como o Web of Science, etc. Então, essa daqui é a estrutura geral dessa base de dados. Acredito que eu devo ter mostrado algumas tabelas dela no nosso encontro passado, mas não mostrei que elas se conectam de acordo com um modelo, né? Então, você tem a tabela principal, que é a tabela trabalhos, works, e ela se relaciona com, por exemplo, uma das mais importantes, works authorships, que seria autorias dos trabalhos. Não, e as autorias incluem geralmente uma posição de autor e a posição da instituição a que está vinculado esse autor quando existe uma indicação da vinculação. Então, por exemplo, você vai encontrar várias linhas de autoria para cada linha na tabela de trabalhos. Né? Então, uma linha na tabela Works significa um trabalho, e uma linha na tabela Works Authorship significa uma autoria. Então, um trabalho com 3 autores é uma linha na tabela Works e 3 linhas na tabela Works Authorships, e ela relaciona com a tabela Autores. Ela vai, se forem 3 autores diferentes, vai relacionar 3 linhas na tabela Autores. Existe uma desambiguação feita aqui na documentação do OpenAlex que eu indico aqui, você pode ver, uma desambiguação que foi rodado um algoritmo que, casando os temas, os assuntos, as instituições, as parcerias, as coautorias, tenta se identificar quando pessoas são a mesma pessoa, quando 2 autores com nome igual são a mesma pessoa ou não, ou com nome parecido são a mesma pessoa ou não. O trabalho é razoavelmente bem feito, então, na versão anterior havia, acho que, em torno de 180 ou 190 milhões de autores, agora cai para metade disso, quer dizer, uma desambiguação bastante forte feita. E um trabalho semelhante existe para as instituições, embora as instituições sejam um pouco mais simples também, né? O problema de ambiguidade é bem mais ameno. Então, nosso trabalho, assim como nós vimos, né, nas consultas mais simples, nós vimos consultas sobre como consultar baseado em filtro, como ordenar, como agregar, usando o select, from,
join, group by, order by. Agora nós temos a ideia de aplicar isso usando essa estrutura de tabelas, esse modelo de tabela. Então, eu vou mostrar aqui um pouco, repetindo um pouco do final do treinamento passado. Depois, eu vou mostrar como funciona no Cielo também, né, que foi a base de dados que nós mesmos organizamos. Então, imagine se você quiser procurar uma publicação, né? Se você quiser procurar uma publicação, você pode, por exemplo, procurar por nome, né, pelo título ou pelo DOI, né, pelo código identificador. Então, se você tem o DOI, e aqui no OpenAlex o DOI sempre vem com esse link no começo, https://doi.org/ e depois o código do DOI propriamente dito, sempre vem desse jeito. Então, você marca lá, eu quero encontrar na linha de tabela de trabalhos a publicação onde você tem este DOI. Então, lembra que eu estou consultando ali na coluna DOI da tabela Works. Então, select asterisco ali significa que todas as colunas serão mostradas da tabela from, da tabela Works, where DOI igual, então, onde o DOI bate com esse valor. Se eu for marcar somente um pedaço do DOI, eu posso usar o operador like, que pega só um pedaço, por exemplo, vou ver no título, ou o operador substring, que marca só um pedaço do texto e eu marco a partir de que caractere que eu quero casar. Veja, por exemplo, se eu estiver procurando pelo título, o título eu não sei qual é o título completo, mas eu sei que tem Networks of International Collaboration no título. Então, eu até tirei o N para garantir que não seria maiúsculo ou minúsculo. Eu poderia também ter feito lower, né, que é uma função que força os caracteres a serem minúsculos. Então, a select asterisco from, eu tenho lá a tabela, where title like. Aí veja que aqui eu não usei o igual. Eu usei like, que significa que eu estou comparando por meio de um padrão em que me admite usar aquele sinal de porcento como marcador de qualquer coisa, como se fosse um caractere coringa. Então, tem qualquer coisa, Networks of International Collaboration, qualquer coisa. E aí você pode rodar isso aqui e verificar que você vai encontrar o trabalho. Eu sugeri que vocês, da aula passada para hoje, que vocês tentassem criar a conta de vocês para vocês consultarem e fazerem os exercícios enquanto eu falo, é uma sugestão, se alguém tiver conseguido, pode começar a tentar, eu rodarei alguns com vocês, não os mais simples, mas eu rodarei alguns, mas se você está já com acesso, tente rodar enquanto eu falo, mesmo os mais simples, para você ir entendendo, tá bem? E aí, lógico, você tem acesso a essas bases de dados do OpenAlex, porque nós aqui do grupo de pesquisa do CISP, nós colocamos publicamente para qualquer um acessar. Então, por exemplo, se eu estiver procurando por um autor, né, em particular, porque a partir desse autor eu vou encontrar. Eu ministrei essa aula aqui, uma parte dela na Universidade de Stellenbosch, eu estava usando Stellenbosch como exemplo, acho interessante mostrar uma universidade só que não é do norte global, então achei bom manter o exemplo aqui. Então, eu tenho a tabela autores, por exemplo, em que eu quero selecionar todas as colunas da tabela autores, e eu vou, por exemplo, procurar por um nome, por exemplo, Sandra Liebenberg, que é uma pessoa vinculada a uma universidade de Stellenbosch, e aí eu vou fazer o filtro. Então, where, que nós já vimos no treinamento passado, display name, que é o nome completo como mostrado. O OpenAlex, diferente de muitas bases, ele não tem ele evita a confusão da separação sobrenome e nome, porque às vezes tem sufixo, às vezes não tem, nomes do meio. E, sei lá, não que seja pior ou melhor isso, mas a escolha deles é colocar o nome completo. E, às vezes, há uma lista de alternativas para o nome completo. Você pode ver ali, Display Name Alternatives. É algo que pode existir também. Aí eu posso, por exemplo, fazer um ordenamento, se o meu objetivo é facilitar encontrar o autor correto aqui, Order by Works Count Des, quer dizer, descendente, assim como nós usamos esses operadores. Veja lá, que nesse caso aqui, se eu tivesse várias Sandra Liebenberg, se eu tenho várias Sandra Liebenberg, vai aparecer alguns com mais trabalhos, outros com menos. Se for a mesma pessoa, isso facilita encontrar que as variações do nome dela apareceram como outros autores. Uma coisa muito curiosa é que se você fizer, neste momento, em que nós ainda mantemos pública a versão 2022 e 2023 também, ali no BigQuery, você verá que em 2022 eu encontrava umas 4 ou 5 Sandra Liebenberg, e agora você encontra uma só, indicando aí a qualidade do trabalho de desambiguação que foi feito, pelo menos para os casos mais óbvios, né? Nesse caso, você vai rodar isso e vai encontrar só uma com uma contagem de trabalhos. Se eu quiser encontrar, por exemplo, publicações
por país, né? O país não está vinculado, o país está vinculado em 2 lugares. Uma é o lugar da fonte, na tabela sources, que a fonte pode ser uma revista, uma conferência, né? Um livro, e a fonte está vinculada geralmente a um país. Então, na tabela sources, você tem country code. Mas isso é pouco comum, né? Pouco comum nós olharmos o país do editor ou da revista, é mais comum nós olharmos o país de vinculação do autor. Nós consideramos que é uma publicação, por exemplo, da África do Sul, se o autor está vinculado a uma instituição na África do Sul. Essa, pelo menos, é a abordagem mais comum nos estudos de cientometria ou de bibliometria. Então, se eu fizer isso, o que eu tenho de procurar é a tabela Works Authorships, porque lá existe a indicação de qual é a instituição, existe o ID da instituição ali, Institution ID, como você pode ver na tabela Works Authorships aqui na figura. E veja que essa tabela Works Authorships é uma tabela de ligação, né? Ela tem praticamente só IDs. Né? Então, ela tem o identificador do trabalho com o identificador do autor, com o identificador da instituição. Para saber mais informações da instituição, eu tenho de procurar a tabela instituições, que também está aqui na figura. E aí você vê que ela tem uma informação, uma coluna, que é Country Code, certo? Então, basta eu saber o código, nesse caso, estou usando o código ISO, o código de país de 2 caracteres para a África do Sul é ZA. Então, eu vou lá, então eu estou fazendo uma junção de 2 tabelas, como eu estava mostrando no treinamento passado. Então, eu vou selecionar tudo a partir da tabela instituições, que eu apelidei de A, veja aí, from, o endereço da tabela, nome do projeto, nome do conjunto de dados, ponto, nome da tabela, as, né, que é para criar um apelido, A minúsculo. Join significa que eu vou juntar com a outra tabela, a tabela B, que é a Works Authorships. On, e aí o on, lembra que é o índice de mapeamento de uma tabela para outra, ou seja, as linhas de A serão casadas com as linhas de B, quando aquilo que acontece em on é verdade. No caso quando A.id, quando o ID da tabela A, que é a instituição, bate com o ID da tabela B na coluna Institution ID. Então, eu estou procurando, porque o ID de uma instituição na tabela instituições chama ID, e o ID de uma instituição na tabela de autoria se chama Institution ID. E aí eu coloco o cruzamento das duas, só que aí agora, como eu tenho acessível na tabela A o código do país por meio da coluna Country Code, eu posso colocar o filtro. Então, o filtro é where a.countrycode igual a ZA, 2 caracteres maiúsculos, entre aspas, porque é um texto. E aí isso aqui vai me dar uma lista das instituições de um país, das instituições daquele país em particular. Você vai notar que como existe uma junção aí, vão aparecer repetições por causa das diferentes autorias. Agora, por exemplo, eu poderia procurar as publicações de cada instituição, fazendo algo semelhante. Porque como eu tenho acesso à tabela de autorias e trabalhos, eu posso contar os diferentes identificadores de trabalhos, Work ID. Aí, quando eu conto os diferentes, eu estou contando publicações. E eu posso garantir contar que eu estou contando diferentes. Então, eu vou aqui, nesse caso, selecionar o ID, e o nome da instituição, e vou contar o número de publicações. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma junção que havia feito antes, certo? A tabela instituições com a tabela de autorias, institutions e works authorships, usando o ID da instituição como vinculador entre as duas tabelas, só que eu vou ter várias repetições de linha, certo? Porque estão associadas a eu ter várias autorias em cada instituição. Então, eu estou dizendo que eu quero mostrar o ID e o nome da instituição, e eu vou contar ocorrências diferentes, count distinct, porque eu não quero contar 2 vezes o mesmo trabalho, e vou dar o apelido de NPubs, N_Pubs, usando novamente o filtro A.countrycode e agrupando pelo ID e o nome da instituição, display name. Note que eu preciso, toda vez que eu uso uma agregação, quer dizer, eu estou somando, contando, fazendo média, calculando o máximo, fazendo uma agregação, uma conta que usa várias linhas para produzir um resultado só,
As outras variáveis serão, eu vou agrupar por elas. Então, eu estou agrupando por ID e nome da instituição, ou seja, estou agrupando por características que são únicas da instituição, o nome e o ID. Então, o resultado disso, toda vez que eu uso o group by, você lembra? O resultado disso é que eu tenho uma linha na resposta, na tabela de resultado. Eu tenho uma linha para cada combinação diferente, distinta daquilo que eu escrevo no group by. Então, eu terei, neste caso, uma linha para cada instituição. E o restante, que não varia com as instituições, que, portanto, pode ser uma coleção de linhas para cada instituição, aí eu estou agregando, é o que eu estou ali contando, count distinct. Então, eu estou contando quantas publicações há para cada instituição. Para facilitar a vida na visualização, na nossa senha de ordenar tudo, eu vou lá e ordeno por número de publicações. Nesse caso, o limit 20 aparece apenas para eu colocar somente os 20 maiores na tela. Então, aqui eu estou refazendo esse tipo de consulta, se vocês entenderam até aqui. Veja, essa é uma consulta um pouco mais sofisticada, em que eu acrescentei um filtro temporal, certo? Eu acrescento um filtro temporal. Então, eu tenho aqui, eu quero filtrar as instituições. Eu primeiro fiz uma etapa intermediária, que eu acho que nós já tínhamos feito uma parte disso na nossa conversa passada, mas só relembrar, porque isso é um pouco mais sofisticado. Então, é o seguinte, eu vou selecionar na tabela de instituições aquela que tem um nome parecido com Stellenbosch University. Se eu encontrar, isso me permitirá, por exemplo, encontrar o ID, e eu vou usar o ID apenas, né? Para fazer as consultas seguintes. Ao fazer isso, eu descubro que o ID dessa instituição é um ID conhecido, eu copio e colo e eu tenho esse código aí, o HTTPS. Você vai notar que os IDs, os códigos dentro do OpenAlex, eles são, na verdade, URLs. Se você postar na internet, você tem as informações daquele elemento, daquele objeto de dados. Isso é uma coisa, como o OpenAlex funciona, para criar uma cópia de todos os seus objetos online. E aí, usando esse ID, eu consigo, por exemplo, consultar as publicações dessa instituição. Lembra que eu preciso aqui casar trabalhos com autorias, porque a instituição está marcada na tabela de autorias. Então, aí, veja, eu estou juntando a tabela Works com a tabela Works Authorships, certo? E aí, usando o índice para juntar linhas de uma tabela e outra, é A.id igual a B.workid. Quer dizer, eu estou pegando na tabela de trabalhos, o mesmo trabalho na tabela de autorias, e usando o ID da instituição como filtro. Mais uma vez, só para relembrar, você viu ali que no filtro, Where, Publication Year and Institution ID. Igual, eu não marquei que o Institution ID estava na tabela B, porém, o BigQuery infere corretamente que isso está na tabela B, que eu apelidei de B, porque não existe nenhuma coluna na outra tabela com este nome. Mas eu poderia escrever B.institution.id. E aqui eu estou fazendo um filtro também de ano. Então, Publication Year between 2015 e 2020, quer dizer que eu vou olhar o valor da coluna Publication Year, que é o ano de publicação, entre um e outro, certo? Entre 2015 e 2020, inclusive. Isso que vai me dar os trabalhos, né, dessa instituição em particular. Aqui eu estou limitando para mostrar somente 10, mas esse é o padrão. Então, alguma pergunta até aqui? Todo mundo quem fala nada? Então, estou supondo que está tudo indo bem, né? Então, eu posso ir sofisticando essas consultas. Eu vou agora fazer uma manualmente com vocês, né? Eu estava só mostrando os resultados. E eu até sugeri, se alguém tivesse alguma consulta que quisesse fazer, me enviasse aí por e-mail ao longo dos dias para eu tentar fazer em sala, mas em aula, mas como ninguém mandou, eu vou aproveitar aquelas que eu já tenho prontas aqui. Então, veja essa, por exemplo, identificar os pesquisadores com mais publicações, né, dentro daquela instituição. Então, olha, vou pegar aqui, vou colocar o meu BigQuery, vou colocar aqui,
minha consulta, certo? Então, eu vou mostrar o nome e o Works Count, que é a coluna que dentro do OpenAlex tem uma coluna que é o Works Count, que significa o número de trabalhos na coluna da tabela autora, que ele já contou dentro da própria base de dados quantos trabalhos estão associados a esse autor. Se eu tivesse 3 ou 4 nomes representando o mesmo autor, e eu soubesse, né, desse agrupamento de nomes, seria interessante eu somar o Works Count de todos esses IDs que representam a mesma pessoa. Não é isso que nós vamos estudar aqui, até porque, como eu disse, uma desambiguação razoável foi feita. Então, veja que interessante essa consulta aqui. Eu vou selecionar trabalhos distintos, select distinct display name box count, quer dizer, autores distintos, da tabela de autorias, e eu estou vinculando com a tabela de autores e de trabalhos para que eu possa ter mais informações, porque eu quero filtrar pela instituição. Então, from works authorships como A, join authors como B, vou juntar pelo índice author ID, quer dizer, eu vou pegar na tabela de autorias o índice do autor e vincular com o autor correto na tabela de autores. Depois eu junto novamente na tabela de trabalhos, usando a relação que também está na tabela de autorias com o trabalho e o ID desse trabalho, porque aí eu posso marcar o ano de 2020 e a instituição. Porque a Institution ID está na tabela Authorships e o Publication Year está na tabela Works. Então, eu precisei juntar as duas para ter essas informações. Mais uma vez, eu não marquei aqui qual eram as tabelas. Eu deixei só o nome porque não havia ambiguidade, o BigQuery inferiu corretamente, porque dentro das tabelas, por exemplo, Publication Year está na tabela C, e não existe nenhuma coluna em A e em B com o mesmo nome. Institutional ID está na tabela Authorships, que é a tabela A, não existe coluna homônima nem em B, nem em C, certo? E aí eu vou ordenar por trabalhos. Então, quando eu faço isso daqui, eu rodo, vamos ver se vai dar algum erro. Eu tive algum erro de digitação. Deixa eu digitar novamente. Quando você copia e cola, existe um grande erro de você colar caracteres que você não... faltou a palavra publicdb, é isso que eu fiz de errado. Esse é o nome antigo da minha base de dados. publicdb, isso, o nome correto, o nome que eu realmente estou usando é publicdb, OpenAlex, aqui é publicdb. Então, lembra que é o nome do projeto, ponto, nome do conjunto de dados, ponto, nome da tabela. Se eu executo isso aqui agora, ele vai me dar um resultado, que é essa tabela resultante aqui, ó. Eu coloquei o nome do autor e o número de trabalhos desse autor, certo? O nome do autor e o número de trabalhos desse autor. Se ele está vinculado à instituição com esse ID que nós havíamos localizado como sendo o ID da Universidade de Stellenbosch. Bem, algumas pessoas vão achar estranho aqui, mas espera aí, 2002 é muito trabalho. De fato é, no ano de 2020, note que essa consulta não são os trabalhos de 2020. Por quê? Porque eu estou pegando o Works Count, que é uma coluna da tabela autores, e que contém todos os trabalhos da história que aparecem no OpenAlex para aquele autor. Então, eu estou, na verdade, o que eu estou fazendo com essa consulta é dizer os autores mais produtivos em toda a história, mas que também estavam ativos em 2020, porque eu estou forçando a existência de um Publication Year em 2020. Então, que publicaram alguma coisa em 2020 e aí ia contar. Se eu quisesse contar, ordenar e contar apenas pelo volume de trabalho de 2020, aí eu não posso acessar a coluna já pronta na tabela Authors para isso, certo? Não posso ir lá na tabela Authors e consultar o valor de Works. Eu tenho de efetivamente contar quantas vezes aconteceu. Vamos fazer esse exercício de alteração? Então, mais uma vez, eu preciso, vou colocar em linha separada, eu gosto de colocar as colunas ali em linha separada para ficar mais fácil de ler quando são várias.
Toda a informação já está aqui na junção destas três tabelas, certo? Works aqui tem os trabalhos, authors tem os autores, works, authorship são as relações entre um e outro, as autorias. Então, eu quero mostrar o nome do pesquisador, e eu não vou mostrar o works count, eu vou efetivamente contar trabalhos distintos na tabela works, certo? Então, eu vou contar, ou eu posso contar autorias distintas, por exemplo. Então, eu posso pegar em A, vou contar distinct, count distinct, A.work ID, então, contar trabalhos distintos. Eu vou chamar de npubs, número de publicações. E aí, como agora o filtro, né, que poderia aqui ser dito C.publication year, lembra? Aqui poderia ser A.institution ID. Como o filtro agora está em publication year 2020, agora sim eu estou pegando somente as autorias que aparecem naquele ano, estão ligadas a trabalhos daquele ano, e aí eu vou somar todos os números dessas histórias. Só que para eu poder somar alguma coisa, count, né? Ou agregar, seja contar, ter o máximo, a média, toda vez que eu vou produzir um único número, a partir do efeito da combinação de várias linhas, porque eu estou agrupando por uma possibilidade do valor de uma outra coluna, eu preciso dizer quem eu estou agregando e quem eu não estou, e quem eu estou agrupando. Então, no caso aqui, ó, é pelo display name do autor, é o nome do autor. Então, falta isso. Vai. Display name. E aí eu vou ordenar pelo número de publicações, npubs. Apenas para descendente, apenas para colocar o maior número de publicações primeiro. Então aí agora, ó, tem uma pessoa aqui, vou ler Daniel McKinney, que fez 50 trabalhos, que participou, esteve como coautor de 50 trabalhos no ano de 2020 na instituição, a Universidade de Stellenbosch, né? Quer dizer, que estava vinculado nessa universidade quando da ocorrência desses trabalhos. E você tem o segundo lugar, Mark Torrinson, Soraya Sidat e assim por diante, mostrando aqui apenas os 10 com maiores valores de publicação. Bem? Então, vocês entenderam a pequena alteração que eu fiz, o que a consulta anterior fazia, o que esta consulta fazia? Sim, sim. Bom, eu vou andar mais um pouquinho aqui. As colaborações, nós estamos aqui, colaborações, vamos olhar um pouquinho de conceitos também, talvez seja interessante. Você tem aqui contar publicações para instituição, tá certo? É o que nós vamos fazer. Período de tempo, os pesquisadores com mais publicação, nós fizemos. Vamos olhar os conceitos, né? O Open Alex tem essa coisa que pode ajudar o trabalho de estudo de disciplinaridade, interdisciplinaridade, que cada trabalho é classificado em um conjunto de conceitos. O conceito, concept, é um conceito que é calculado por processamento de linguagem natural, usando os artigos da Wikipédia e as informações da Wikipédia. Faz parte do Wikidata, né, que é um conjunto de dados. E isso, um conjunto público de dados que pode ser usado para pesquisa. Então, para cada trabalho, você vê que existe uma tabela chamada Works Concepts, que mapeia desses conceitos para os trabalhos. Certo? E existe também a tabela Concepts, que também me dá a descrição do conceito. Se você olhar ali, nós já vamos olhar. O Wiki, eu tenho a informação do nome do conceito, uma descrição, que é uma frase que diz o que significa esse conceito. Você tem, às vezes, uma URL da imagem no Wikidata. Você tem também o número de citações desse conceito e o número de trabalhos vinculados aí dentro do próprio OpenAlex, né? Então, isso é interessante nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu quero saber em que áreas do conhecimento a Universidade de Stellenbosch trabalha. Em que áreas? Então, eu vou lá usar o Institution ID, que, no nosso caso, ele é encontrado dentro da tabela de autorias.
Vou usar o Institution ID. E usando o Institution ID, eu vou pegar o código que está lá, né? Marcar aqui, e eu vou querer ver os trabalhos publicados, em que conceitos eles estão. Então, eu preciso de duas tabelas de ligação. Uma que ligava as autorias aos trabalhos, porque é nesta tabela que está o código da instituição que eu quero filtrar. E eu vou juntar com a tabela trabalhos conceitos, porque é nessa tabela que está o código do trabalho para o código do conceito. Como eu quero explorar os conceitos em si, eu quero ver as informações dos conceitos, é interessante eu vincular também com a tabela conceitos, que vai me mostrar os nomes. Então, eu estou vinculando três tabelas, vamos lá. Na primeira, from Works Concepts. A segunda, Works Authorships, e aí essa vinculação é pelo código do trabalho, então, o trabalho que aparece na autoria com o trabalho que aparece naquele vinculando os conceitos. E eu vinculo isso também com o conceito, com a tabela conceitos. E aí, pelo código do conceito, que vem da tabela Works Concepts. Você lembra que a tabela Works Concepts é uma tabela de ligação, como você vê aqui no desenho. Ela liga o ID e o Work e um Score. Score é uma pontuação de relevância, o quanto esse conceito é relevante para esse trabalho. E aí eu vou agrupar por nome do conceito, se display name, tá vendo que aí o display name é o nome do conceito, o nome que aparece na tela para o conceito. E eu vou ordenar pelo número de publicações associadas a ela, filtrando a instituição. Universidade de Stellenbosch. Certo? Porque eu filtrei ali o Where Institution ID, código que eu tinha coletado. Certo? E aí, como eu estou agrupando, eu vou contar quantos trabalhos distintos, ou quantos códigos de trabalho distintos. Eu vou chamar de NPubs. Note que eu não preciso ir na tabela Works, porque eu não estou perguntando nenhuma informação extra dos trabalhos, a não ser a sua quantidade, que pode ser obtida simplesmente pelo número de IDs diferentes na tabela de autorias. E eu também não estou filtrando por nenhum tipo de coisa. Eu não estou filtrando pelos trabalhos que começam com a letra A ou que são do ano tal. Se eu precisasse de metadados dos trabalhos para fazer algum tipo de filtro desse, eu precisaria vincular aqui também a tabela de trabalhos, o Works, para permitir acrescentar mais um componente de lógica ali no filtro Where. Certo? Então, se eu faço isso aqui, isso vai me dar a lista do que essa universidade mais trabalha. Certo? Eu vou pegar aqui e vou rodar. Quando eu faço mais do que uma consulta na tela, é comum você, na mesma janela, é comum você separar por um ponto de vista. Embora você possa rodar, se você apertar rodar, ele rodará tudo, mas você pode rodar rodando só o trecho, selecionando apenas o trecho do que você quer ver. Nesse caso, eu farei isso aqui, ó. Rodar. Então, veja que aqui, ó, essa universidade contou quase 21 mil trabalhos na área de biologia. Certo? Quase 20 mil trabalhos na área de medicina, 13 mil na área de ciência da computação. Veja que um trabalho pode ser classificado em mais de um conceito, certo? Então, não é a soma disso aqui. Não, mas eu tenho uma ideia do que essa instituição estuda mais por área do conhecimento. Uma coisa interessante de notar aqui nessa tabela PublicDB OpenAlex, isso. É o seguinte, se eu for aqui na tabela conceitos, você vai notar que o conceito, além de uma descrição, certo? Além de um ID, além de um nome, que em princípio talvez seja suficiente, eu tenho também a época de criação, uma descrição, por exemplo, ciência social ligada com o estudo da política e sistemas políticos. É uma descrição desse conceito. Eu tenho uma faixa de pertinência aqui e eu tenho um nível. Você vê aqui, level, um nível. Esse é o nível hierárquico dos conceitos lá no Wikidata. Então, são 6 níveis, vai de 0 até 5, em que 0 é o mais amplo, 5 é o mais detalhado. Então, os trabalhos de nível 0 sempre aparecerão com mais trabalhos do que de nível mais baixo. Mas eu posso também, com o sentido de tentar dar uma uniformidade no meu estudo, forçar um certo nível hierárquico do conhecimento. Eu quero ver somente
os níveis 0, que eles serão os mais produtivos. Eu quero ver somente o nível 3, que vai me dar uma noção mais específica da divisão de temas, o de nível 2. Vamos, por exemplo, alterar a consulta aqui, para que eu consiga limitar esse tamanho também. Então, o filtro, além de ser de instituição, eu posso colocar aqui end a.level, eu posso forçar, por exemplo, C2. Quer dizer, agora eu não vou mais pensar em qualquer conceito. O nome da tabela é concept. Você disse que não achou. O institutional ID está na tabela B. Não é esse o nome. Aqui a tabela A não é a tabela de conceitos. Eu li errado aqui, ó, tá vendo? A tabela A é a tabela que mapeia do conceito para o trabalho. A tabela de conceitos é a C. Por isso que não encontrava um nível aqui. A tabela que dá as características do conceito é a C. Então, eu vou rodar somente este trecho. Agora você verá umas palavras mais específicas do que antes. Tinha medicina, biologia. Os números também menores, tinha 21 mil. Era biologia. Aqui o maior número é 4.945, quer dizer, dentro do Open Science, 4.945 trabalhos distintos, aparentemente vinculados ao conceito chamado população. E aí você pode consultar lá no Wikidata, uma descrição para isso, etc. Depois gênero, depois política, depois contexto dentro da arqueologia, depois doença, tuberculose, vírus de imunodeficiência humana, assim por diante, certo? Conforme a sequência de trabalhos, lembrando que há sobreposição aqui, a sobreposição de trabalhos por temas, além dessa sobreposição que tinha antes, que eu tirei agora, que é a sobreposição por nível hierárquico, né? Assim, gene está dentro de biologia, mas outras coisas também estão dentro de biologia, e elas também aparecerão aqui com menor relevância de volume de trabalhos. Bem, até aí, entenderam todos os detalhes? Estou tentando explicar linha por linha das consultas e qual é o raciocínio que leva a montá-las, tudo bem? Eu sugeri que vocês fizessem alguns exercícios, e sugiro que façam de novo para ver, consigo adaptar as consultas que vocês querem fazer com isso daqui. Certo? Bom, vou continuar aqui. Então, isso me dá uma ideia do que essa instituição trabalha. Eu poderia fazer algo semelhante com autores. Certo? Que áreas esse cara publica, essa pessoa publica. Certo? Então, agora vamos entrar num pouquinho mais complicado. Né? Cada consulta que eu estou fazendo é um pouquinho mais sofisticada, né? Começando já no treinamento passado. Eu comecei com SQL básico, como fazer uma consulta simples, depois com filtro, depois com agregação, depois com ordenação, depois com junção, e aí foi crescendo. Agora eu vou fazer outra ainda mais complicada, em que eu vou procurar e identificar as colaborações vinculadas à África do Sul. Então, vou encontrar todos os países, ou as instituições de diferentes países que colaboram com a África do Sul. Então, eu vou numerá-las pelo número de publicações de colaboração. Certo? Então, com essas etapas que eu tenho, a primeira delas, que eu já aprendi a fazer, que é identificar as publicações da África do Sul. Lembra? Você vai lá na tabela de Authorships e procura pelo Institutional ID. O ID da instituição, você vai na tabela de instituições e existe lá o Country Code, o código de país daquela instituição, mantendo aquela ideia de que a publicação é de um país, no sentido de que um dos autores estava vinculado a uma instituição daquele país. Tá? E aí você tem o 2, identificar todos os países que estão junto com os países de afiliação da África do Sul, naquela conjunto de publicações. Então, o que você pode fazer isso é criar você vai ter de fazer uma consulta e dentro dela uma outra consulta, né? Então, você pode rodar uma consulta dentro de uma consulta ou criar uma tabela temporária. Né? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou fazer uma consulta interna, que é essa daqui.
em que eu vou procurar pelas publicações da África do Sul. Essa daqui é uma versão daquilo que já foi feito, que eu já fiz, que é lá, procurar o ID, select a.id, da tabela de trabalhos, vinculando com a tabela de autorias, vinculando com a tabela de instituições, e a vinculação das duas primeiras é pelo índice do trabalho, e a vinculação da segunda com a terceira é pelo índice da instituição, porque aí eu tenho agora a tabela de instituições para marcar que o código de país, country code, é ZA. Certo? E essa tabela eu vou dar o apelido de AA, nota o parênteses, porque isso aqui agora resulta uma tabela. Lembra que uma consulta com select tem como resultado uma tabela. Então, eu poderia salvar isso em algum lugar, e aí consultar juntando esta tabela como resultado salva. Nós vimos. Ou então eu posso considerar que isso aqui é uma consulta, cujo resultado será interpretado como uma tabela para ser usado numa outra consulta. Consulta dentro de uma consulta. Então, eu vou fazer uma outra consulta, em que eu vou botar lá o código do país, e eu vou contar identificadores distintos de trabalho, count AA, NPubs. O que é a AA? É o nome que eu dei para essa tabela com todas as publicações com autorias em África do Sul. Por isso que eu pedi o ID para ter a lista de IDs. Então, eu estou fazendo essa seleção from, note que eu não tenho agora o endereço de tabela ali no meio. O que eu tenho é o resultado de uma outra consulta aqui. Por definição, é também uma tabela. Então, select aquelas coisas from essa tabela. Então, eu tenho uma consulta dentro de uma outra consulta. E eu vou juntar de novo com a tabela de autorias, porque eu quero ver quem são todas as vezes que na autoria apareceu uma instituição cuja vinculação é a África do Sul, eu quero ver quais são as outras autorias. Então, eu localizo os índices dos trabalhos que pelo menos um dos autores está vinculado a alguma instituição da África do Sul. Aí, com esses CDs, eu procuro de novo na tabela de autorias e de instituições quando que outros países estão. Então, eu vou vincular novamente com a tabela de autorias, PP, e eu vou fazer com que se ligue, né, essa tabela PP agora, que é a tabela de autorias, com a tabela AA, que é o resultado apenas com os índices daquelas que têm instituições na África do Sul. E eu vinculo. Ao vincular, agora eu vou novamente vincular com as instituições para que eu possa, pelo ID das instituições, que já estava válido, para que eu possa identificar essa lista de países. E aí eu vou fazer, vou vincular onde o código de país não é África do Sul. Veja que eu fiz uma consulta e que eu tenho a lista de todos os trabalhos que tem pelo menos um autor vinculado à África do Sul. Aí, nessa lista de trabalhos, eu vinculo novamente com as autorias, procurando pelas instituições que não são da África do Sul, porque aí eu estou identificando a colaboração. Note ali o sinal exclamação igual, que quer dizer diferente, isso aqui é outra coisa. Eu vou agrupar para o país, né, porque lá na frente eu quero, o resultado final eu quero o país e o número de colaborações que este país teve com a África do Sul. Então, eu tenho que agrupar para o país, porque da tabela resultante, cada país estará em uma linha, certo? E o restante da informação agregada é a contagem de publicações daquele país nas suas colaborações com a África do Sul. E aí, mais uma vez, para deixar ordenado, eu ordeno pelo número de publicações. Essa daqui seria a minha consulta para identificar todas as colaborações, todos os países que colaboram com a África do Sul e com que intensidade, em termos de colaboração instituição a instituição, certo? Considerando ainda aquela simplificação que eu falei, que um trabalho pertence a um país quando um dos autores está vinculado à instituição desse país. Não estou olhando a origem da revista que publicou, nada disso, certo? Mas até aí, mais alguma dúvida? Vou tentar rodar agora essa consulta agora, enquanto eu pego aqui. Alguém não entendeu alguma etapa dela? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém pergunta. Maravilha. Faltou alguma coisa? Faltou esse espaço grande aqui. Por que tem esse espaço grande aqui? Ah, faltou esse aqui. A consulta dentro da consulta. Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui. Então, vamos lá.
eu poderia, por exemplo, rodar só esse e-mail aqui, ó. Então, eu estou consultando todas as publicações com alguns autores da África do Sul. Qual o erro que ele deu aqui? Aqui falta o PublicDB também. Então, eu rodei só essa consulta interna. Vocês estão vendo? Para tentar entender aqui o que aconteceu. E ele vai me dar uma lista de IDs. Você veja aqui quantos são, ó. 1.265.958 IDs e trabalhos que tem algum autor com alguma vinculação em algum momento da história com a África do Sul. Note que você pode acrescentar outras tabelas e fazer outros filtros aqui. Aí eu vou juntar o resultado disso pelo ID com, de novo, a tabela de instituições de autorias. Então, se eu faço isso, eu seleciono tudo. Está lá. Então, os Estados Unidos é o país que mais colabora com a África do Sul em número de publicações. Você tem aqui 68.893. Depois vem a Grã-Bretanha, 47 mil. Depois a Dinamarca. Dinamarca não. Isso aqui é DE Alemanha, né? Código de acordo da Alemanha. Deutschland. AU, acho que é Austrália. CA, Canadá. FR, França. Tudo bem até aqui? Nenhuma pergunta. Essa foi a mais complicada de todas. Tudo bem, então, veja que eu fui acrescentando, né? Eu comecei lá na aula passada com o que é SQL, o que é uma consulta simples, com filtro, depois com agregação, com ordenação, conjunção de tabelas. Hoje eu estou aplicando tudo isso dentro do OpenAlex. Eu já tinha mencionado e feito alguns exercícios do OpenAlex antes, mas estou estendendo. E eu vou acrescentando todas essas ferramentas gradativamente. Eu faço isso que vocês tentem fazer depois. Crie a sua continha no Google, tentem fazer isso, tentem ver que utilidades tem. E, inclusive, você pode usar o nosso conjunto de dados, pelo menos enquanto o projeto ainda existe. Ele está público. Você só precisa criar sua conta no Google com os créditos que eles dão gratuitamente para qualquer conta nova. Crie mais uma se precisar, que é bastante coisa. E aí você pode acessar diretamente por esse link aqui, ó. Você já verá os conjuntos de dados públicos que nós deixamos entre eles nessa versão 2023 do OpenAlex. Certo? Então, aqui eu tenho uma lista dos países que, em termos de número de publicações, mais colaboram com as instituições da África do Sul. Então, tipos de trabalho, isso é uma outra informação interessante, às vezes as pessoas esquecem que ali você não tem só artigo científico, você tem artigo de revisão, relatório técnico, carta editorial, aquele monte de materiais que às vezes as revistas fazem para aumentar o seu fator de impacto, ou para deixar com mais coisas interessantes que não seja só artigo. Né? Se você pegar uma Nature, por exemplo, você vai ver que ela tem muitas páginas de material introdutório para suplementar antes dos artigos científicos. E é uma coisa que algumas pessoas consideram uma estratégia de aumentar o fator de impacto, porque aquilo pode ser citado, mas não conta como publicação. Né? Mas aqui, muitos deles estão aqui também, pelo menos os metadados. Agora, então aí nesse caso, para fazer isso, eu só preciso procurar na coluna Type, que está dentro do trabalho Works. Certo? Então aqui, por exemplo, eu posso ver essa consulta que eu estou mostrando na tela, são os tipos de trabalho, pesquisa, relatório técnico, tese de mestrado, dissertação de mestrado, quais os tipos mais comuns de trabalhos para aquela instituição, de novo, por isso que eu precisei ali dessa vinculação da Works Authorships, embora os tipos de trabalho estejam na tabela Works. Certo? Bom, então, eu vou tentar mostrar agora um pouco a base de dados do Cielo,
e depois eu vou tentar mostrar os cadernos, né, que é como nós, às vezes eu tento organizar o meu código usando os cadernos de Python, que você pode fazer localmente ou dentro do próprio Google. Então, convido vocês a olharem esse conjunto de dados público aqui do OpenArcs e ver o que está em cada tabela para você conseguir usar para você mesmo. Nós temos essa versão aqui, ó, do Cielo, em que você tem uma entrada JSON, né? Um campo JSON de informação sobre um trabalho. Se você não está acostumado, sabe que você pode visualizar de uma forma um pouco mais simpática o JSON usando um visualizador de JSON. Mas o que nós fizemos, para facilitar a vida nossa, de todos, que está público, é extrair as colunas conforme o modelo relacional. E aí eu tenho esse modelinho aqui para o Cielo. Eu tenho algo parecido com o Arcs, em alguns sentidos, que eu tenho, por exemplo, as revistas. Então, aqui, se eu olhar, eu tenho journals, eu tenho um ID, eu tenho um tipo, o título dessa revista, o título abreviado, o SSN, a coleção, o editor, a página. Certo? Note que o SSN, às vezes, pode ter mais de um. Quando isso acontece, eu deixei como uma lista de SSNs, porque você pode ter uma coisa um pouco estranha nos dias de hoje, mas ainda existe, que é um SSN impresso, outro é o SSN eletrônico, da versão eletrônica da revista. Isso é uma política da própria instituição que criou o SSN, manter essa separação, embora ela seja um pouco anacrônica. Grande parte dos jornais, das revistas, não tem sequer a versão impressa. Então, aqui eu tenho a tabela de trabalhos, um para cada, nós desambiguamos, né? Os trabalhos do Cielo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ID interno do Cielo, DOI, quando é possível ter, tem para a maioria, o título do trabalho, o idioma, às vezes o trabalho está em mais de um idioma, o tipo de trabalho, comunicação rápida, artigo, revisão, carta editorial, o ID e o ano de publicação. Você tem os resumos dos trabalhos estão aqui, às vezes os trabalhos têm mais de um resumo, porque tipicamente eles têm resumos em mais de uma língua, mesmo quando o trabalho está em uma língua só. Isso é uma estratégia bastante comum de visibilidade na América Latina, né? Já tem espanhol, português e muitas vezes em inglês. Então, o resumo está aqui como extraído desse jeito. Tem o texto, o idioma e o ID. Então, você vai ver que vai ter repetições de ID. Trabalhos vão ter mais de um idioma. Já vou fazer uma consulta para avaliar isso, por exemplo. Você tem as afiliações dos trabalhos. Então, assim como lá você tem a Works Authorships, aqui eu criei a Works Affiliations, que é a tabela para isso. Né? Então, você tem o ID, o número da afiliação, qual é a instituição, do forma como está escrito, em que país que está, e a ordem de afiliação, no sentido de que eu tenho lá 3 autores, essa é a primeira afiliação. Eu poderia, por exemplo, ter um autor com 2 afiliações, um autor com uma afiliação e um terceiro autor com a mesma afiliação de um dos dois. Então, nessa situação, eu tenho 4 afiliações, porque um dos autores tem 2. Certo? E aí, essa ordem de filiação é necessária para, se você estiver estudando a desambiguação de quem é afiliado aqui. Certo? Eu tenho a tabela de trabalhos de autores, que é como se fosse a tabela de autorias lá do OpenArcs, que é bastante simples. Aqui eu tenho os nomes dados, o sobrenome, o ID do trabalho e a sequência de afiliação e a ordem do autor. Então, a ordem do autor é o número 1, 2, 3, 4, 5, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro autor. Eu tenho a referência de afiliação, que é um código que mapeia nessa tabela de afiliações de trabalhos a que instituição aquele autor está vinculado. Aí eu tenho a tabela de referências, por exemplo. Né? Cada trabalho tem uma lista de referências preenchidas aqui. Essa é uma das grandes diferenças com o OpenArcs, porque no OpenArcs, como existe a proposta de ser global, todos os metadados de referência estão lá, nem que às vezes eles tenham sido coletados da própria referência do trabalho. Então, todo o trabalho está lá dentro, então um trabalho referencia outro, é só criar a tabela de Works Referenced Works, a tabela de um trabalho cita o outro. Aqui no Cielo, como existe uma questão de que ele é uma base local, né, é também uma biblioteca digital, porque ele é um repositório, ele tem uma base local e ele referencia outro trabalho que não precisa estar dentro da sua base de dados, ele pode estar em outro lugar. Então, eu coloco aqui numa tabela separada as referências. Certo?
Uma outra estatística que nós podemos fazer é quantas vezes o Cielo cita trabalhos de dentro do próprio Cielo, quantas ele cita de fora do próprio Cielo. Aí eu tenho a tabela de autores e, como existe uma tentativa nossa de manter o modelo de dados uniforme, né, uma linha para cada entidade, então eu tenho uma tabela separada para os autores das referências, né, porque na tabela de referências, Works References, eu tenho uma linha para cada referência de cada trabalho. Posso ter repetições, porque eu teria, por exemplo, mais de um trabalho referenciando ao mesmo trabalho dentro. E aí eu tenho que cada referência tem uma lista de autores que eu coloco aqui em Authors References. Eu criei essa tabela separada aqui para as informações bibliográficas, palavras-chave, e aqui eu tenho a coisa dos assuntos, que é uma denominação padronizada do Cielo. Ela não está afetando todos os trabalhos, mas ela tem uma certa utilidade porque ela mostra áreas do conhecimento bem estabelecidas. Lógico que eu posso usar as palavras-chave têm a fraqueza de que elas são quase sempre denominadas por autor, não pela revista. Muitas revistas não fazem muita política de palavras-chave, quer dizer que você põe como autor, põe o que ela quiser, e aí você tem essa daqui. E aqui no Cielo você tem a complicação e a riqueza também extra de que as palavras-chave tipicamente estão em mais de um idioma para um trabalho, certo? Então, esta aqui é a nossa organização do Cielo. Vamos fazer uma consulta aqui simples. Vamos ver, por exemplo, a contagem de resumos por trabalho, né, para nós vermos se nós entendemos. E depois eu mostro como nós fazemos isso dentro dos cadernos de Python. Então, eu vou consultar. Então, digamos que eu, em vez de procurar Works Keywords, eu vou procurar Works Abstracts. Quero estudar os resumos dos trabalhos do Cielo. Certo? Então, se eu quero estudar, eu quero, por exemplo, mostrar, tipicamente, quantos resumos tem em cada trabalho, porque eu tenho mais de um, pelo fato de eles estarem em idiomas diferentes. Então, o que eu posso fazer é mostrar o ID do trabalho, agrupar pelo ID do trabalho e contar quantos resumos aparecem nesta tabela de trabalhos resumos. Certo? Então, vamos lá, por exemplo, na tabela Abstract, eu tenho acho que ID, né? E eu tenho o idioma do resumo e o resumo, certo? Vamos colocar que eu vou contar idiomas diferentes. Então, eu tenho LangID. Só que eu quero agrupar, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou group by ID, quer dizer que eu estou juntando os vários resumos de cada trabalho. Como eu agrupo por ID, eu terei na resposta, na tabela resultante, uma linha para cada trabalho. E agora aquilo que eu não agrupei, eu devo agregar. Isso é sempre assim em SQL. Então, eu agrupo por ID para agregar, para contar alguma coisa. Então, no caso, eu quero apenas contar. Quero contar quantos idiomas tem. Eu vou chamar isso aqui, vou dar um apelido. Toda vez que eu faço uma agregação, se eu nada disser, ele me dará um nome padronizado, por exemplo, F0, F1, F2, como dizendo, isso é o resultado de uma agregação, de uma função. Por isso que eu tenho a boa política de dar um apelido para ficar claro depois. Você não sabe se exportará esse resultado, se isso vai para uma outra tabela. Então, vou chamar de nlinks, número de idiomas. Eu vou rodar isso tudo aqui. Certo? Então, eu tenho lá 757.292 linhas, que são os trabalhos que têm resumos. E eu tenho o número de resumos, de idiomas de resumo de cada um deles. Tem vários com um, mas eu queria saber também, daqueles que não tem um, eu não quero ficar passando um por um. Então, talvez seja mais relevante se eu ordenasse por eles. Não foi muito legal, porque eu ordenei sem falar coisa alguma, que significa que ele foi do menos para o mais, né? Do menor para o maior. Então, os últimos aqui é que serão os que mais têm resumo. Você vê aqui no máximo 2. Então, os trabalhos têm resumos em uma
ou em duas línguas. Certo? Então, se eu quisesse fazer o contrário, eu colocaria aqui em ordem descendente. Tipicamente, os trabalhos são em português com resumo em português e inglês, em inglês com resumo em inglês com resumo em inglês-português, ou em espanhol com resumo português-espanhol, ou espanhol-inglês, e assim por diante. Certo? Pelo menos para o ID, para cada ID individualizado do trabalho. Certo? Então, vai lá, eu tenho agora essa informação. Eu posso começar a explorar. Veja, por exemplo, queria saber quantas referências tem os trabalhos do Cielo, né? De máximo, no mínimo, na média. Vamos começar por isso daí. Fazer outras análises quantitativas simples, descritivas, para vocês, ver se vocês entenderam que a capacidade está aqui para ser usada, caso vocês queiram, que ela também está pública, mas que vocês pegarem o raciocínio de usar aqui o SQL e o BigQuery para fazer outras consultas no futuro também. Então, digamos, se eu for estudar referências, eu vou para Works References, né? Por exemplo, a tabela. Então, eu vou procurar alguma coisa from, eu vou digitar aqui, usando o autocompletar, Cielo Relational Model, eu quero Works References, eu vou dar o apelido de refs, um pouquinho mais simpático, certo? Bom, acho que eu nem precisaria do apelido, porque eu não vou juntar, né? Mas o que eu quero ver, digamos que eu queira ver o ID, vou colocar na linha de baixo, embora isso seja opcional. Ele aceita que você coloque umas coisas estranhas, por exemplo, ele aceita que você coloque uma vírgula antes e uma vírgula sobrando no final, porque é comum que as pessoas façam consultas com muitas colunas de resposta e, às vezes, copiar sem precisar de... você pode copiar e manter um número incoerente de vírgulas ali dentro, entre o select e o from, tudo bem? Só nesse campo. Você pode ter uma vírgula no começo e uma vírgula no fim. Então, select ID, e o que eu queria contar? O número de referências, né? Então, eu vou contar. Count, vou dizer distinct, count, o número de linhas dessa tabela. Então, eu poderia só contar asterisco, na verdade, não precisa nem garantir que elas são distintas, né? O que significa contar? Você contar todas. Então, porque na tabela Works References, eu tenho uma linha para cada referência em cada trabalho. Então, se eu for marcar que eu vou agrupar por trabalho, então a agregação está sendo feita para todas as referências de cada trabalho. Lembra? O que eu agrupo, o que eu não agrupo, eu agrego. Né? Tem essa separação quando eu uso group by. Então, aqui eu estou contando tudo. No caso, tudo é todas as linhas para cada ID diferente que foi agrupado. Então, eu vou chamar de nrefs, por exemplo. E eu vou mandar ordenar. Mas talvez uma coisa interessante é fazer outras agregações também. Order by, né? Faltou um B ali. Eu vou fazer descendente porque eu quero o maior para o menor. Eu vou, para facilitar a minha vida, já mostrar outras informações. Por exemplo, eu posso mostrar o max. O contagem vai me dar o número, né? Tá, então vamos deixar isso para depois. Eu estava já me confundindo. Vamos calcular esse resultado primeiro. E depois eu faço o cálculo máximo, mínimo, etc. Então, de todos os trabalhos no Cielo, o trabalho com mais referências tem 1.096 referências. O segundo lugar é 520, o terceiro lugar é 509. Né? E você vai ver que os mais simples aqui tem 2. E você vê que o número de trabalhos aqui não é o total, indicando que há um certo volume de trabalhos sem referências marcadas. Lembra que isso é uma coisa que pode ser melhorada, conforme nós estamos melhorando o modelo, talvez alguma coisa esteja sendo perdida, mas não se esqueça que existe um grande volume de trabalhos que não tem dó, especialmente de alguns países que não organizaram bem os seus metadados. E existem também editoriais, cartas, relatórios técnicos, às vezes que a referência faz menos sentido. Né?
Então, não tem referência alguma, muitas vezes. Então, aqui eu poderia agora usar essa consulta e eu poderia fazer uma distinção aqui entre maior e menor, por exemplo. Eu poderia fazer... O resultado aqui é select. Eu vou fazer o máximo de NREFs e o mínimo de NREFs e a média, AVG. From, e aí eu vou usar esse resultado como sendo a tabela em que eu estou consultando. Não precisa dessa tabulação, eu só gosto para deixar mais visualmente organizado. E aqui entre parênteses, então, selecionar o máximo, o mínimo e a média desta coluna NREFs, do resultado disso aqui. Eu posso fazer isso agora. Posso que o resultado disso será uma única linha. E eu nem preciso indicar a group by, porque eu estou agrupando tudo numa grande categoria só. Poderia ter dado apelido, note que ele deu esses nomes automáticos, F0, F1, F2. Talvez fosse mais bonito dizer as max, max é o nome de uma função, né? Então talvez fique mais interessante dizer, poderia dizer também maior, menor. Então, aqui, daqueles que têm alguma referência, o mínimo foi 2, o máximo foi 1096, e na média são 25 referências por trabalho. Certo? Eu poderia fazer algo semelhante com os autores, né? Você não teria dificuldade agora de adaptar este raciocínio para a ideia dos autores. Então, vamos tentar fazer isso também. Eu vou pegar isso daqui e vamos ver o número de autores dos trabalhos do Cielo. Então, em vez de consultar na tabela Works References, eu vou procurar na tabela Works Authors. Eu vou chamar de... Eu vou procurar o ID dos trabalhos e vou agrupar como N. Só mudando o nome. Eu estou contando quantos autores aparecem. Que é como deixar um ponto de vírgula entre uma consulta e outra, caso você vá selecionar, executar várias delas. Nesse caso, não faria diferença, porque eu só executei um trecho. Selecionei com o mouse, apertei executar, somente para aquele trecho. Então, aí, o trabalho com o maior número de autores do Cielo tem 250 autores. O trabalho com o menor número de autores no Cielo tem 2. Lembra que esse não é o total, existe uma série de trabalhos para os quais não está identificado o autor claramente. Certo? Tudo bem até aí? Então, é uma pergunta? Está fluindo muito, porque vocês não estão perguntando coisa alguma, estou indo um pouco mais rápido que o previsto, acho. Claro que depois disso, você tem um vídeo gravado. En relación con lo que decía Alison recién, que pueden dejar sus comentarios o abrir sus micrófonos para hacer consultas. Você está me entendendo, Victoria? Estou falando muito rápido? No, perfecto. Excelente. Excelente, muito bom. Então, sim, eu vou mostrar agora uma outra coisa bastante interessante, que é uma das grandes vantagens de usar esse tipo de plataforma, com todas as críticas que eu fiz lá no comecinho, que é de federar as bases de dados. Então, olha, eu elaborei, trabalhei aqui, ainda estou trabalhando nessa coisa do Cielo, que é um interesse meu aqui de brasileiro, de grupo de pesquisa brasileiro, latino-americano, etc. Mas digamos que eu tivesse outra base de dados de outro lugar, nós estamos trabalhando em outras de outros lugares, eu tenho essa do OpenAdax. E a ideia de federar, eu conseguia consultar coisas cruzadamente, não só entre tabelas, mas entre bases de dados diferentes, de uma para outra. Certo? Então, consultar informações do Cielo
e enriquecê-las com o OpenAlex, ou vice-versa, enriquecer as informações do OpenAlex com o Cielo. Para fazer esse tipo de... Isso tudo é possível numa plataforma desse tipo aqui, que é em nuvem, e uma delas pode estar hospedada por um conjunto, por um grupo de pesquisa em um lugar, outra delas pode estar hospedada por outro grupo de pesquisa em outro lugar, mantida de forma separada. Então, mas para isso eu preciso de algumas coisas. Eu preciso ter algum tipo de tabela de ligação que liga as coisas que eu quero consultar em uma base de dados com as coisas que eu quero consultar em outra base de dados. Assim, nós temos candidatos bons para esse tipo de trabalho, de identificadores persistentes, né? De um código, de um índice, assim como esse que nós vamos para cruzar as tabelas de índices que sejam persistentes na bibliometria. Então, por exemplo, você tem o DOI, Digital Object Identifier, é um identificador persistente que, se estiver gravado, bem gravado em algum lugar, você pode cruzar com ele em outros lugares. Você tem o ORCID, né, o ORCID, né, para os pesquisadores. Você tem o ROR, o Registro de Instituições, e vários outros. E o identificador do PubMed, do NCBI, etc. O OpenAlex tem bastante código nisso, porque ele tenta manter, inclusive, uma tabela de identificadores variados para cada publicação, na medida em que ele os encontra. Também tem o identificador próprio. E dentro da tabela de autores do OpenAlex, você tem o identificador do OpenAlex, você tem o identificador do ORCID quando ele está presente, etc. Mas é lógico que isso não é absolutamente completo, certo? Não é absolutamente completo. Você vai ter aqui uma série de trabalhos do Cielo que você não encontrará no OpenAlex pela falta de DOI, porque a revista muitas vezes não tem o DOI, ela não gerou o DOI, isso é uma fraqueza, principalmente desses trabalhos do Sul Global. Mas também eu sei que não é só do Sul Global, nós temos, por exemplo, trabalhado com a base de dados de revistas coreanas, e eles têm um problema de falta de identificador maior do que os brasileiros, por exemplo, das revistas brasileiras. Mas, na medida em que é possível fazer, nós podemos fazer. E o OpenAlex ele tem uma vantagem em relação a algumas comerciais, que ele também coleta dados sem o DOI, criando um identificador próprio. Então, se você estiver realmente dedicado a estudar uma certa área, você pode fazer um índice de casamento, né? Você pode criar pistas para tentar identificar se esse trabalho está em algum lugar, mesmo sem ter o identificador persistente. Mas aí você tem de usar algoritmos, por exemplo, usar o título sem as maiúsculas, o sobrenome do autor, o ano, usar pistas para tentar mapear. Existe algum esforço de fazer isso em vários lugares. Bom, tendo feito esse discurso, então eu vou mostrar como eu tento procurar, por exemplo, metadados de coisas do Cielo dentro do OpenAlex, ou vice-versa. Aqui dentro, usando o BigQuery como ferramenta. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho de fazer? Eu tenho a tabela de works do OpenAlex, eu tenho minha tabela works do Cielo, que, coincidentemente, como eu estava estudando os dois, eu usei o mesmo nome, mas poderia ser qualquer nome, certo? Então, digamos que eu vá aqui, eu quero selecionar alguma coisa, consultar alguma coisa, eu vou juntar from, por exemplo, nome do projeto, nome do conjunto de dados, modelo relacional, nome da tabela, e eu vou chamar de Cielo Works, Cielo W. E eu vou tentar juntar, né? Tentar cruzar com a tabela semelhante no OpenAlex. Vou começar com asterisco primeiro. PublicDB, OpenAlex, 2023. Vou dar o nome de oa.works. Aí eu preciso agora agora vem o drama, certo? Eu preciso do identificador persistente. Assim, se eu tiver uma daquelas situações problemáticas em que isso não é suficiente ou que não existe, eu preciso fazer um trabalho de localizar, e com esse trabalho de localizar um trabalho com o outro em outra base de dados, eu crio uma tabela de mapeamento, o identificador de uma com o identificador da outra, e aí essa tabela externa
de ligação, que seria também feito um join aqui para marcar os identificadores de uma para outra, de outra para uma. No caso, nós temos o DOI. Então, e existe até um estudo que nós publicamos de cobertura do DOI dentro dos trabalhos do Cielo. Para alguns países ele é acima de 95%, para outros é muito baixo, mas depende, e para algumas áreas também é muito alto, para outros é muito baixo. Mas vamos supor aqui que nós estamos trabalhando num conjunto em que o DOI é suficiente. Então, vamos colocar aqui o DOI. Qual a diferença? Eu tenho de ficar muito, muito consciente das diferenças de codificação. Então, se eu olho na tabela, de trabalho, se eu vou fechar aqui umas coisas que eu não estou mais usando. Então, se eu olho na tabela de trabalhos do Cielo, vamos ver como está registrado o DOI. Aqui, eu tenho DOI com uma string. Excelente. Pode ser nulo, porque alguns trabalhos não terão. Veja que o que eu tenho aqui é o código do DOI. Certo? O Cielo tem uma organização bastante cautelosa, eu acho, até com as revistas, que a revista que não tem um sistema para geradores propriamente, não está pagando para o Crossref, eles estavam organizando eles mesmos, usando esse DOI padrão Cielo para a própria revista. Então, tem esse S aqui, geralmente é um DOI que vem do Cielo. Mas não são todas do Cielo que precisavam, algumas já tinham. Né? Então, ela tem só o DOI. E se você olhar para o OpenAlex, que está aqui acessível, Works, você tem aqui, ó, o DOI. Você vê que não é assim que ele coloca com o link completo. Naquela ênfase do OpenAlex transformar tudo em objetos rastreáveis da internet. Então, eu só preciso acrescentar isso aqui. Eu tenho dois jeitos. Ou eu olho o Cielo, acrescento na frente esses caracteres que faltam, que são sempre os mesmos, ou eu olho no OpenAlex e tiro. Eu já fiz isso várias vezes, eu sei que são 17 caracteres. https://doi.org/. Certo? Então, um jeito de fazer isso é ignorar os primeiros 17 caracteres. Né? O outro seria usar aquele operador like, que nós usamos para procurar por uma parte. E aí usar um marcador coringa porcentagem para o começo. Então, eu faço o ID do OpenAlex, like o ID do Cielo com 1% na frente. Mas como eu sei que são exatamente sempre 17, é mais ágil, é mais, inclusive, computacionalmente melhor você marcar exatamente. Então, eu vou pegar aqui o cielo.w.doi, ele é igual ao OpenAlexW.doi, mas não exatamente igual, apenas a partir do 17º caractere, substring, a função que pega um pedaço, 17. Certo? Eu vou pedir para ele me mostrar todas as informações que vêm da tabela do Cielo. Cielo.asterisco. Certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar o DOI e vou mostrar o ID do OpenAlex. Quando foi encontrado. Vou executar isso aqui. Acho que a tabela está com algum erro de digitação aqui. Muito comum. Deixa eu fazer de novo. Pronto. Eu nem descobri o que eu tinha digitado errado. Então, está aqui o resultado, uma tabela de ligação entre o Cielo e o OpenAlex, com o DOI de um lado e o ID do outro. Eu poderia ter sido generoso e colocado, na verdade, ID de um e ID do outro. Mas, assim, esse número é meio pequeno, e nesse caso eu sei o que aconteceu. Às vezes acontece que o DOI é um marcador antigo, né? E ele, originalmente, ele não é sensível a
maiúsculo e minúsculo, né? Eles chamam de case insensitive, né? Então, e hoje em dia, os bancos de dados todos são sensíveis a maiúsculo e minúsculo para o conteúdo dado. Você nota que o código SQL não é. Se eu escrever aqui select com maiúsculo ou com minúsculo, tanto faz, porque isso foi herdado do padrão SQL antigo. Então, se você escreve maiúsculo aqui, funciona. Você deve ter notado que às vezes foi misturado um pouco. Eu, geralmente, uso maiúsculo por uma questão de que é assim que as pessoas estão acostumadas. Mas já os tipos de dados, o conteúdo do dado dentro da tabela, não. E aí isso cria uma confusão, porque às vezes o DOI, como ele não é registrado, em princípio ele não tem essa necessidade de registro com maiúscula diferenciando minúscula, pode haver um erro aí. Então eu vou garantir que isso acontece forçando todos maiúsculos ou todos minúsculos. Então eu vou colocar aqui a função lower, que como eu tinha comentado, força todos para maiúsculo. Minúsculo, perdão. E aí você vai ver que eu vou ter um casamento maior. Porque o Cielo está com alguns registros daquele S do Cielo, às vezes maiúsculo, desse minúsculo. Porque ele respeita um padrão antigo de que não fazia diferença, e o OpenArgs está usando sempre minúsculo. E aí pronto, você tem um número bem maior de casamento. Então, uma coisa boa de fazer quando você está casando DOI é usar esse tudo maiúsculo, lower, ou tudo minúsculo, ou tudo maiúsculo com a função upper. Acho que tanto faz. Então, aqui, ó, eu tenho, então, um mapeamento DOI de um do outro. Se eu quiser ser mais generoso, Cielo W, eu poderia botar o ID Cielo, o DOI e o ID OpenAlex. Só para mostrar que eu tenho uma tabela de ligação completa entre um banco de dados e outro banco de dados. Então, está aqui o ID do Cielo, o DOI. Você vê que muitas vezes o DOI entregue pelo Cielo é quase que uma reprodução do seu ID, só acrescentado desse 10, 15, 90, mas não é sempre. E está aqui o ID do OpenAlex. Certo? Então, a partir desse tipo de raciocínio, desse tipo de cruzamento, muita coisa pode ser feita. Eu posso, por exemplo, contar quantos autores um trabalho do Cielo aparece dentro do Cielo. É um trabalho que nós estamos tentando fazer de ver o quanto o OpenAlex está bem coberto ou não. Quer dizer, está cobrindo bem ou não o Cielo. Porque o Cielo ele é a nossa referência para os trabalhos dele mesmo, certo? Porque o Cielo não é só uma base de metadados, quer dizer, a base de metadados é o que nós temos aqui organizado no BigQuery, mas o Cielo por si só é uma biblioteca digital. Ele tem repositório, ele tem um texto completo, outras coisas, né? Estou dizendo que ele pode ser usado por meio dessas ferramentas como uma ferramenta de bibliometria e cientometria. Então, vamos tentar fazer isso. Por exemplo, eu vou contar o número de autores que aparecem para os trabalhos do Cielo dentro do OpenAlex. E aí, esse tipo de raciocínio, se nesse ponto você estava acompanhando ainda, esse tipo de raciocínios pode se reproduzir em qualquer cruzamento, em qualquer federação de diversas bases de dados diferentes. Você está lá com um conjunto de bases de dados que você tirou de um lugar, um conjunto de bases de dados que você tirou de outro lugar, e você cruza usando esse tipo de estratégia, e você pode enriquecer a informação de um com o outro, ou comparar, caso ambas tenham informações que, em princípio, deveriam ser iguais. Ou você, informação que está bem organizada em um deles e que não está no outro. Por exemplo, uma coisa que nós ainda estamos usando aqui é a desambiguação de autores do OpenAlex, porque não existe ainda desambiguação de autores própria do Cielo. Então, você tem 50 vezes o nome da mesma pessoa, eu posso consultar no OpenAlex se essa pessoa é a mesma pessoa ou não. É absolutamente garantido? Não é, mas lá já existe um trabalho de redução das ambiguidades feito no Word, como eu mencionei. Então, digamos que eu vou fazer isso, eu vou contar para cada trabalho quantos autores aparecem para ele dentro do OpenAlex. E quantos autores aparecem para ele dentro do Cielo. Eu estou fazendo o máximo de cruzamento que eu poderia fazer, que é um cruzamento de diversas tabelas, em diversas bases de dados. Né? E aí, estamos no auge da complexidade desse treinamento, o que permitiria o tempo curto desse treinamento. E aí eu vou só mostrar como que nós fizemos isso usando Python combinado com SQL, mostrar que é uma ferramenta interessante da plataforma do Google aqui. Então, vamos lá, eu vou só fazer essa consulta, então, eu vou selecionar, então, eu tenho de cruzar os trabalhos, vou novamente fazer esse cruzamento aqui, ó. Eu vou
cruzar o OpenAlex com o Cielo. E aí eu vou contar para cada trabalho. Então, portanto, eu vou agrupar. Vou agrupar. E aí pode ser, os 3 identificadores nesse caso são únicos, então tanto faz por quem eu agrupo, né? Eu posso agrupar por DOI. Certo? E aí eu vou agora procurar tanto um quanto o outro. As minhas autorias do Cielo, elas estão na tabela Works Authors. As autorias do OpenAlex estão na tabela Works Authorships. Então, em princípio, eu tenho de vincular uma com a outra. Eu posso fazer isso fazendo uma consulta dentro da outra aqui, ou juntando várias tabelas, join. Ou eu posso pegar essa tabela resultante e aí eu vou lá e consulto um e outro. Acho que talvez para tornar mais organizado, eu vou fazer isso. Tudo bem? Então, eu vou pegar isso daqui, do jeito que está aqui, e aí eu vou consultar o resultado dessa tabela, e para eu criar uma tabela que vai ser usada, eu posso dar um apelido para o resultado de uma busca com o comando with. Uma novidadezinha que eu mostrarei aqui. With, eu vou chamar de match Cielo as. Aí eu coloco entre parênteses, pronto. O resultado disso daqui agora se chama match Cielo, é uma tabela intermediária que se chama match Cielo. Certo? Aqui, então, aqui eu vou colocar, nesse match Cielo, eu vou colocar Cielo w.id, vou colocar Cielo w.doi, vou colocar OpenAlex ID. Então, eu tenho os 3 identificadores aqui, o que eu usei para casar e os 2 internos das suas respectivas bases de dados. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar isso dentro... Select. Vou procurar isso dentro do OpenAlex. Lá dentro da tabela de autorias do OpenAlex. Então, eu vou procurar, na verdade, eu vou juntar com ela dessa tabela match Cielo que eu acabei de criar. Então, eu vou dessa tabela. Eu poderia dar um apelido para ela também, mas não preciso, porque ela já está com um nome curto. Então, on, ou pelo menos no meu julgamento, vou chamar de A. Esse aqui não foi um bom nome, porque esse aqui chama ID, esse aqui também chama ID. Eu vou dar um apelido aqui internamente que vai ser OAID, OpenAlex ID. Esse aqui eu vou dar um apelido que é SCID, Cielo ID. Então, o resultado disso é OAID, que é o OpenAlex ID. E aí, dentro dessa tabela aqui, que eu apelidei de Authorships, eu vou procurar pelo Work ID, né, que é o código de trabalho dentro do próprio OpenAlex. Aí, agora eu posso contar Authorships, Author ID. Posso contar quantos autores distintos aparecem para cada um desses. Certo? Então, isso aqui vai me resultar
Eu vou ordenar também. Então, apresentei também o comando with novo, que é para você criar uma subbusca, né? Uma subconsulta. Alguém pode me perguntar, mas e se você, em vez de escrever isso aqui, você escrevesse abre parênteses, fecha parênteses e colocasse tudo isso aqui ali dentro? Mesma coisa, funcionaria perfeitamente. Você vê que dentro do OpenAlex não tem trabalhos do Cielo com esse número gigante de autores. Não existe. Uma coisa que acontece às vezes dentro do Cielo, já mencionando isso, é que muitas vezes um anal de um congresso, Conference Proceedings, que só tem resumos, que não seja um trabalho completo, ele consta com todos os resumos e todos os autores como sendo coletivamente autores daquele documento. Isso acontece algumas vezes, é uma política do Cielo. Então, você poderia evitar isso lá no tipo. Se você vai lá no tipo de trabalho e filtra somente artigos, por exemplo. Aí essa distinção entre um número muito alto de autores e pequeno seria evitada. Mas isso eu sei disso porque eu já fui investigar por que tinha trabalhos com 200 e tantos autores, que é uma característica de física de partículas, onde existem aquelas grandes colaborações, mas não há muitos trabalhos desse tipo no Cielo. Então a razão não era bem essa. Mas então aqui você vê que no OpenAlex não existe esse tipo de coisa, eles não vão considerar, uma coisa que eu notei que não vão considerar, por exemplo, o anal de um congresso com 60 resumos com um monte de autores, como sendo autores daquele documento. Então aí o número de autores para esse trabalho é esse. Aí eu posso comparar para esses mesmos trabalhos, quais deles, quantos autores eles têm no Cielo. Então eu vou juntar aqui, dentro do Cielo, vou copiar um nome de tabela aqui, porque é Works Authors, acho que é Works Authors o nome? Works Authors, exatamente. Vou chamar de SC Authors, para diferenciar. Não fui muito feliz nos nomes hoje. On SC Authors, ponto. Aí eu tenho o ID do trabalho, igual. Da tabela Match Cielo, eu tenho lá, que é aquela lá em cima, o Cielo ID. E eu vou fazer algo parecido, que é contar dentro dessa tabela SC Autos, vamos dizer que eu vou contar o número de trabalho. Eu posso pegar, é que no caso do Cielo também tem a ordem do autor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a última ordem do autor é o número de autores daquele trabalho. Então, eu poderia, em vez de contar o número de autores, eu poderia pegar o valor máximo de author order, o valor máximo da ordem de autor. Então, nesse caso, eu estou com duas opções, né? Count distinct, eu posso fazer isso, contar o número distinto de um campo particular. Ou eu posso pegar o máximo. Então, eu poderia pegar name aqui, por exemplo, ou affiliation. Mas acho que eu vou pegar a máxima ordem, que vai ser melhor, mais simples. Eu vou pegar max. Esse aqui eu vou chamar de N-Authors OpenAlex. Só que aí, como eu vou agrupar, eu vou colocar pelo número de ordenar pelo número de autores, como consta do Cielo. Eu rodo isso tudo aqui. Então,
Então, você vê, os principais erros serão aquelas situações, isso aqui provavelmente eu já até verifiquei isso, isso é um anal de congresso, que tem um monte de autores, então isso não está batendo, aqui também. Aqui também. Agora, a maior parte dos trabalhos você tem alguns errinhos. O OpenAlex às vezes pede algum autor do Cielo. Eu já verifiquei o que acontece é que ele perdeu mesmo. Lembra que o Cielo é a nossa referência. Mas a maior parte você tem, ó, casa 64 por 64. Aqui eu tenho aquela situação de novo. E aí eu posso separar isso aqui quando o número de autores lido por um ou lido por outro bateu ou não bateu. Lógico que para isso aqui ficar um pouco mais fácil, eu teria de separar por tipo. Né? Então, eu posso ir lá no tipo, agora fazer um join com a tabela de tipos de trabalho e filtrar tipos de trabalho dentro do Cielo e filtrar por tipos e começar a fazer esse tipo de estudos com essas duas bases de dados. Mas o meu objetivo aqui era esse, era chegar no ponto em que vocês conseguem entender como funciona. Bom, em primeiro lugar, mostrar que nós temos publicamente os metadados do Cielo que vocês podem usar, que nós temos publicamente os metadados do OpenAlex que vocês podem usar criando uma conta aqui dentro da plataforma do Google. Não sei por quanto tempo, nós vamos estudar alternativas de manter isso, assim, no mínimo até o fim do ano que vem, mas nós estamos estudando alternativas de manter isso indefinidamente, né, em termos de orçamento. Mas que todo mundo pode consultar usando contas do Google e esses créditos gratuitos para uma primeira conta. E eu também queria mostrar essa filosofia, o uso de SQL, né, para consultar. Isso não é exclusivo do Google, você vai ter isso no Synaptic, você tem isso da Microsoft, você tem isso no Redshift, o mesmo esquema, da Amazon, o mesmo esquema de base de dados SQL online, em nuvem, consultada por SQL, só outro fabricante. E também essa filosofia de federação de bases de dados. Você tem bases de dados diferentes, com tabelas diferentes, e procurar formas de combinar os dados, todas elas, que pode ser muito útil para geometria e sintometria em geral, principalmente no esforço que nós e outras pessoas temos feito de incluir bases de dados, às vezes, não tão tradicionais, que é o que nós chamamos de subglobal. Né? Eu queria só, para terminar, mostrar como que nós construímos isso. Isso aqui está público, né, no trabalho que nós apresentamos um evento desses, então isso aqui está no GitHub também, você pode consultar isso. Eu tenho aqui como que eu construí o modelo do Cielo a partir dos metadados deles em XML. Então, você tinha essa a proposta do modelo. A partir da proposta do modelo, nós estudamos os dados e fazemos uma correção, porque às vezes tem alguns arquivos com alguns problemas. Eu combino os arquivos corrigidos, e aí, conforme eu vou estudando os campos, eu estou fazendo aqui em Python, dentro de um caderno de Python, um Jupyter Notebook, só que aqui nesse caso está instalado dentro do Colab, né, dentro da plataforma Google. Você também pode usar esse tipo de plataforma aqui no colab.research.google.com, só precisa ter uma conta do Google. Como eu mencionei, a Amazon tem um produto equivalente, que é o Amazon SageMaker, mesmo esquema. Você consegue rodar código Python e acessar os produtos internos da Amazon. Aqui, no caso, nós conseguimos rodar código Python, ou código R, nessas células aqui, para quem se interessar nisso. E aqui, no caso, com esse comandinho BigQuery e o nome do projeto, eu consigo rodar, no caso de vocês, você vai colocar o nome do projeto de vocês, e eu consigo rodar as consultas aqui dentro, e os resultados lá do BigQuery, que nós estávamos vendo ali, que podia ser exportado de lá, eles vêm direto para cá como variáveis locais desta máquina virtual. Aí eu rodo, e conforme eu fui rodando, eu fui montando, né, os detalhes dos campos. Então eu cheguei, a partir desse modelo, que é o que nós esperávamos originalmente, foi sofisticando, e chegamos no modelo com os campos denominados, e com as ligações entre os campos também conhecidas. E aí, a partir, então, do bloco, constrói primeiro uma tabela com uma única coluna, em que cada entrada é um arquivo inteiro dos metadados de um trabalho. Eu separo usando essas consultas e crio tabelas, uniformizando e desambiguando as informações com consultas desse tipo. Então, a sequência desse trabalho, que já está aqui pronto, se alguém se interessar, é só consultar no nosso trabalho lá no evento. Mas, se não, você tem as tabelas aqui públicas que você pode usar, que é o que eu estava fazendo aqui no treinamento. Né? E aí você vê a facilidade de você consultar isso dentro aqui do Jupyter para do BigQuery, o resultado sai para cá, e eu posso salvar o BigQuery a partir daqui também. Alguém acha que eu posso estar fazendo propaganda do Google? Infelizmente eu estou. Eu não gosto não sou confortável com essa situação, mas como eu disse, os outros fabricantes têm ferramentas similares. É só uma questão de qual você está escolhendo pagar, ou qual a sua instituição tem contrato,
e, como eu disse, todos eles têm para uma conta até um certo limite, um valor que você usa gratuitamente. Na minha experiência, você consegue trabalhar meses com o valor gratuito. E aí é uma discussão de como você vai se organizar com isso. E todas as ferramentas funcionam de forma muito parecida, muito semelhante. Eu acho que ainda tem muito o que discutir, porque eu não acho que essas ferramentas que hoje são muito baratas para usar, se você quiser fazer esse tipo de consulta com o seu orçamento, passar o seu cartão de crédito, você verá que você gasta alguns dólares por mês, tipicamente, para a maior parte das aplicações. Então, não acho que esse preço deve subir, porque existe também um conflito e uma competição geopolítica para manter as coisas esse valor baixo, né, entre esses vários provedores. Existem os provedores chineses também, né, que estão fazendo um trabalho semelhante. Então, é uma solução que, dentro do nosso trabalho, das nossas dificuldades, pareceu a mais interessante para juntar tudo em termos de tempo, de custo, de eu não precisar manter uma infraestrutura local com várias pessoas para cuidar de servidores, etc., fazendo uma discussão já mais prática. Mas, então, quem se interessar por como isso é feito, nós temos aqui esse caderno, que eu combino, depois eu consigo até fazer análises usando Python e R, você vê que eu tenho gráficos aqui, a partir dos resultados das consultas do BigQuery. Mas que para consultas simples você pode ir aqui na interface e fazer bastante coisa. Na verdade, até coisas sofisticadas com esses dados que nós colocamos publicamente, que eu mostrei aqui. Bom, então, para fechar, eu estava querendo apresentar isso aqui, né? Aqui eu tenho os links para esses cadernos, se alguém quiser explorar, né? Usando aqui os links para esse modelo do Cielo, por exemplo. E se alguém quiser alguma informação a mais, pode entrar em contato comigo aqui, no e-mail. E eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Eu acabei um pouquinho mais cedo, porque eu imaginei que alguém teria mais perguntas, então eu só fui fluindo. Mas, em princípio, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Victoria, você quer dizer alguma coisa? Muchas gracias, Alison. Muchas gracias a todos los que asistieron a, bueno, ambas partes del curso en portugués. Aprovecho para recordarles, ahí están dejando mensajes, aprovecho para recordarles que la grabación de este curso va a estar disponible a partir de la semana que viene en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web de Yo Sigo Publicando, donde, bueno, pueden aprovechar para volver a mirar, para compartirlo y para seguir más en detalle todas las explicaciones que fue dando Alison, que, bueno, muchas veces son sumamente valiosas al momento de ponernos a trabajar en concreto. Y también allí van a poder encontrar la versión en inglés de este mismo curso que Alison muy amablemente dio con nosotros el mes pasado. Así que, bueno, si alguien quiere realizar algún comentario o alguna consulta, este es el momento. É muito legal ouvir a pessoa elogiando você em espanhol. A Alison muito amavelmente resolveu dar o curso também em inglês. Assim. Muito, muito, muito bonito ver a pessoa me elogiando em espanhol. Muito obrigado. Mas muito obrigado a todos. Como eu disse, eu passei aí meu e-mail e a gravação está no YouTube, já está lá do curso em inglês e desse também. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, hasta la próxima. Gracias, Alison, nuevamente. Muito obrigado. Até mais. Adiós.